Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? E aí? Tudo bem. A Ivani tá aqui, tudo bem, Ivani? Tô na fase de ajeitar o estúdio aqui, tá? O estúdio de yoga. Aham. Não, Então, o da câmera mesmo. tá. Eu entendi que era o estúdio de yoga. Eu vou colocar aqui para despertar daqui a antes, né? Para a gente não sermos tomados Pelo tempo, né? pelo susto. Vamos lá, como vocês Bem, estão? A Luciane, minha professora, entrou, minha professora do curso de nutrição. Bom, Luiz, como que faço? A gente já podemos começar a nos apresentar aqui? vamos sim. Aí, Vamos lá. enquanto isso, o pessoal vai acessando aí o canal. Isso, já tem bastante gente entrando, então você não quer começar por você, falar um pouquinho do que você faz e dentro da proposta do que você faz, a gente vai conversar hoje sobre a dieta, né, o yoga e o caminho Da alimentação. da alimentação, isso. Muito bem. Boa noite, todo mundo. Gratidão aí pela oportunidade de estar aqui novamente com a Gláucia. E, bom, gente, eu trabalho com yoga faz um tempo e desde então eu já seguia uma dieta vegetariana. Foi no mesmo ano que eu comecei a praticar que eu comecei a fazer essa mudança, esse ressignificado, né, na alimentação, e isso foi muito importante para mim. Mas, ao longo da prática, ao longo do tempo, eu fui entendendo cada vez mais o sentido das palavras, né? Então, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com a Ayurveda, e isso a gente tem que estudar mesmo, a questão do que significa cada coisa. E quando a gente vai estudar isso, a gente começa a pensar, né, o que é alimento. Eu até estava falando com a Glaucia sobre isso, né? Porque alimento é aquilo que nutre, mas nutre o quê? Né? Será que a gente só precisa de proteína? Né? E aqui é só um exemplo, podia ser qualquer outra coisa. Então, no Ayurveda, no Yoga, a gente tem um conceito de alimentação que é no sentido da nutrição de todas as camadas do nosso ser, né? Então, desde o físico mais denso até a camada espiritual. Para isso, a gente precisa manter um equilíbrio com a natureza, né? Com nós mesmos, com o planeta, e esse equilíbrio vai fazer com que a gente se sinta bem em todas essas camadas, né? Então, no geral, seria isso, né? Então, a partir da prática de yoga, a partir dos conceitos que eu entendi, né, a forma da não violência e tudo mais, eu acho que fez muito sentido ser a, a opção vegetariana e agora vegana, assim, de uma forma natural, para mim, né? Não sei Certo. se a Glaucia quer comentar alguma coisa em cima disso. Então, é isso mesmo, e tem umas perguntas aqui, eu já vou comentar que ela vem bem de encontro ao que a gente vai falar aqui. Então, o Luiz, ele é professor de yoga, terapeuta ayurvédico, eu sou nutricionista. Eu já fiz aula de yoga com o Luiz por muito tempo, sei lá, anos, né, Luiz? Acho que 3 anos ou mais até que eu fui aluna do Luiz. E eu continuo com as práticas, porque são coisas que a gente aprende que é para levar para o resto da vida. E eu, mesmo sendo nutricionista, eu me questionei muita coisa da alimentação depois que eu tive a oportunidade de praticar yoga e aprender tudo que a gente aprende no yoga, né? Eu já era vegetariana, mas tive vários toques de alimentação através do yoga é um caminho sensacional para a gente fazer o autoaprimoramento individual. É magnífico. Então, eu chamei o Luiz para falar, o Luiz me chamou também, a gente combinou juntos, né, da gente falar um pouco da dieta
e como é a alimentação no caminho do yoga, que eles estão muito conectados. Eu também vi uma pergunta aqui, perguntaram sobre a alimentação para quem tem câncer de mama. Eu trabalho atendendo em consultório e, junto com o médico, eu atendo muitos casos de câncer, e o câncer de mama ele é muito comum. E o que mais é recomendado hoje é que essas pessoas, ou para se evitar câncer, ou para tratamento de câncer, adote uma dieta vegetariana estrita. Estrita sem leite, principalmente, sem queijo, principalmente, porque se sabe que esses alimentos eles causam grande inflamação e vamos dizer assim que eles atiçam essas células cancerígenas, né? Então, o recomendado seria o que a gente vai falar mesmo aqui, uma dieta com mais vegetais, sem leite, derivados e com menos violência também. Legal. Só tinha essas? Quer continuar comentando? Deixa eu Tem mais olhar perguntas? aqui. Ah, eu acho que tem. Não, não. Por enquanto não. Não, são essas. Tem bastante gente entrando aqui. Então, a gente vai falar sobre a dieta, o caminho do yoga, e aí você comentou que a carne, no yoga, como que funciona o vegetarianismo no yoga, Luiz? A carne não é um alimento? Então, gente, esse assunto, a gente até escolheu esse tema porque é um assunto bem, assim, complicado de se discutir, porque existem interpretações dos textos, né? Uhum, E existe o que cada um quer fazer também da vida, né? certo. Mas daí não tem como a gente mudar. Mas quando a gente pega os ensinamentos, né, dos conceitos, dos yamas e niyamas, que seria a base aí do caminho que o Patanjali descreveu no Yoga Sutra, então, se você pegar o primeiro, que seria o Ahimsa, não violência, Himsa significa vontade de matar, né? Então, ahimsa é a ausência da vontade de matar. Se eu tenho isso como prática, eu não posso querer matar um outro ser que tem sentimento para poder satisfazer uma coisa que é só por paladar e não por Uhum, necessidade, né? Então, no sentido da violência, já seria assim bem suficiente, vamos dizer, para entender que não estaria em equilíbrio toda essa violência gerada com o troco de um paladar. Então, seguindo esse princípio da não violência, eu considero que o yoga leva a gente a uma prática vegetariana ou vegana, enfim, assim de forma natural, né? Não estou dizendo, gente, que eu condeno, desmereço ou julgo pessoas que estão no caminho do yoga, amigos meus, assim, de muito de perto, né? E outros professores e praticantes que eu conheço aí, inclusive em vários países, e assim, tem muita gente que não é vegetariana, né? Então, uma coisa é o que você come, uma coisa é aquilo que você gosta de comer, e a outra coisa, gente, é o caráter, né? Porque quando a gente fala desse assunto, algumas pessoas dão uma cutucada na ferida do vegetariano e do vegano e começa a falar pra gente na questão da evolução, sabe? E aí o assunto começa a dar uma saída, assim, do principal dele, né? Que a gente já vai focar aqui daqui a pouco. Então começa a falar em evolução. E eu não gosto muito dessa palavra, particularmente, por quê? Porque eu não julgo a pessoa evoluída ou não evoluída somente por esse aspecto, entende? Então, só para a gente deixar bem claro assim, a questão é o equilíbrio, né, com o que a gente queria focar um pouquinho mais na questão planetária, né, com o consumo de água excessivo para coisas que não fazem assim menor necessidade, né, a escravidão animal, né, que antigamente nós tínhamos aí a escravidão de pessoas e isso era uhum. considerado altamente normal, né? Pelo menos para a classe dominante. E depois isso foi abolido por questões comerciais, etc., que não vem ao caso. E agora já tem grandes movimentos acontecendo para a libertação animal, né? Coisa que antigamente isso não era falado, né?
Então, a gente considera, a gente vegano, vegetariano, que os animais, eles têm a mesma essência que a gente. Então, devido a esse sentimento, devido a esse acolhimento, até questões ligadas a linhas de cura, né, através dos animais. Então, a parte boa que eles têm para nos proporcionar tem que ser aproveitada e disseminada, né? E não ter essa indústria da pecuária que a gente conhece, né? Então percebam a profundidade da coisa na questão do equilíbrio, né? Então eu falei do planeta, da água, da escravidão animal, né? E além disso, com nós mesmos, né? Porque eu estava até conversando com um amigo, né, que todo mundo está preocupado aí agora com câncer de cólon, que morreu uma pessoa famosa, e isso é até importante, porque daí a gente fica sabendo mais da doença, né? E câncer de cólon, assim como outros tipos de câncer que acontecem principalmente em intestino e no sistema gastrointestinal, é a questão dos embutidos, né? Que todas as pessoas já sabem que causa câncer, né? Mas algumas ainda comem os embutidos, né? Então eu até falo para os meus amigos que consomem carne, se você consome carne, namastê, mas não coma embutidos, né? Porque já sabe que causa o mal, entende? Enfim, gente, estou falando isso porque nessa reflexão, se você pensar em você, no animal, na questão da escravidão e da libertação, no consumo de água, na aplicação de recursos e insumos para o ser humano e não para essa produção excessiva de gado e tudo mais que existe, né? Colocar essa energia, esse foco todo em outro lugar, ou seja, na própria humanidade. É bem utópico de falar, mas é por isso mesmo, né? Enfim, na questão do planeta todo, né? Então é uma coisa de Tantra, né? Se Tantra significa teia, e essa teia é a conexão de tudo com tudo, então por que a gente vai fazer um negócio desse? Se já existe o domínio da agricultura, né? A possibilidade de outras formas de alimento de verdade, né? Aquilo que nutre todas as minhas camadas, sem violência, sem sangue, né? Percebam como tudo está ligado com não violência, né? Sim, é É isso verdade. que E hoje a discussão de que se a dieta sem alimentos de origem vegetal sem alimentos de origem animal é saudável, para mim ela já não existe mais. Isso não tem que ser discutido, porque já está aprovado e reprovado, tem inúmeros artigos científicos e inúmeras pessoas que a gente acompanha que eles têm uma melhor saúde. Muitas vezes, se eles já têm determinadas doenças, se consegue talvez a cura ou a pacificação ou um melhor controle, usando cada vez menos medicação com a dieta baseada em vegetais. E aí, no caso, entra muito do que você comentou, porque a dieta baseada em vegetais é para você consumir mais alimentos naturais e desembalar menos. Ao invés de comprar um suco de fruta de caixinha, você comprar a fruta e você comer a fruta ou fazer o teu suco natural. Você comprar sim, o arroz e o feijão e cozinhar. Você usar as coisas mais naturais na forma mais integral possível. Parece, ao que tudo indica, o que tudo indica não, é cientificamente, nutricionalmente falando, é o que é mais adequado para o ser humano. E quando a gente fala de consumo, de reduzir consumo de embalagem, desses alimentos serem muito mais baratos e acessíveis do que alimentos industrializados, bolacha em pacote, macarrão instantâneo e tal, parece que a conta fecha cada vez mais, né? Comer coisas mais naturais e a gente não precisa consumir nenhum alimento de origem animal para ter saúde. Aliás, hoje já se vê o contrário. Quanto mais você consome de alimentos de origem animal, e aí eu estou falando de carne, frango, peixe, queijo, ovos e derivados, mais a tua saúde vai entrando em desequilíbrio. Isso por uma série de fatores, mas se a dieta baseada em plantas ou a dieta vegetariana estrita, sem alimentos de origem animal,
se ela é válida para a saúde, isso já não entra mais em discussão. Além da pessoa não ter deficiência de nutrientes, ela vai ter um bônus, um plus, ela vai ter vantagens, que é uma dieta mais antioxidante. E eu também vejo pelo lado de que ela é muito acessível. É só você ter uma programação na sua vida e no seu dia a dia para você cozinhar, preparar mais as coisas na sua casa. Vai economizar bastante também. Isso aí. Um parênteses que eu gostaria de fazer, Uhum. dentro do que você falou, é interessante a gente notar que todas as doenças que, vamos dar um exemplo assim, um infarte e a pessoa volta, a primeira coisa que o médico fala é faça uma dieta vegetariana, né? E aí Deveria ser, né? se a pessoa tem câncer, mesma Uhum. coisa, pede para diminuir ou tirar, se possível, a carne, né? Mas eles Sim, falam para tirar a carne. E é interessante, né? Porque se fizesse bem, quando a pessoa está mais ali deficitária, ela deveria comer mais, né? Mas é a primeira coisa que o médico tira. Então não sim, deve fazer bem esse negócio aí, cheio de hormônio, pus e tudo mais, né? Então sim. é isso, né? É. Agora, fechando esse parênteses das doenças e da questão da retirada da carne, uma coisa da saúde, né, Glaucia, que eu acho que é legal de falar, é que assim, tem muita gente de academia, pessoal, que acha que tem que comer a batata doce com frango lá, toma cuidado, né? Por quê? Porque quando eu ouvia as Isso é triste. histórias, né, quando eu ouvia aquelas histórias de que existiu um cara que correu e chegou primeiro que não sei quem, e ele era vegano, e daí apareceu mais um que era o melhor jogador de hóquei, não sei o quê. Depois mais outro, e daí já não dava mais para acompanhar. Eu falei, nossa, então deve ser verdade esse negócio, né? E eu Uhum. já era vegano na época, passado alguns anos, uns 3 anos mais ou menos, eu me consultei com a Gláucia na época, e aí falei, olha, eu quero fazer uma maratona, né? E aí como eu sou vegano, eu quero sua ajuda para poder balancear e não ter nenhum problema até o final, né? Porque não adianta só aguentar, né? Tem que ter o pós-corrida também Sim. saudável. E Uhum. tudo bem. Aí você montou a dieta para mim, eu segui rigorosamente, assim, no comecinho, naquelas adaptações naturais, depois foi muito tranquilo de seguir, né? E fiz por um bom tempo, foram meses comendo daquela forma, né? Considerando treinos mais pesados, treinos mais leves, e aí a gente fez esse balanceamento todo. E depois que eu corri, que eu me senti muito bem, fiz exames, tudo de novo, para ver como estava não só o coração, mas todas as outras partes e tudo mais. E foi assim sensacional, porque o meu médico ele é corredor também. E ele falou: Olha, Luiz, eu só sei que você não come carne porque você está me contando, né? Porque se a gente for considerar em termos de alimentação boa, né? Que é o que eles olham lá no exame e vê se não tem alguma coisa fora, de colesterol e tudo mais. Ele falou: Tá tudo certinho, o seu, inclusive, né? Tá muito bom. Eu falei: Que legal, saí de lá feliz, né? Então, assim, gente, essa questão de a gente saber de uma história, né? Que correr sendo vegano, você não vai morrer, por exemplo, por falta de nutriente. Então, é legal ir lá e fazer também a experiência, né? Então, Sim. muita gente que ainda tem essa programação da carne, por assim dizer, né? Só experimenta, né? Tem vários amigos que estão fazendo isso, tirando um dia da semana, alguns dias da semana, porque sabe que no fim de semana vai ter um aniversário e tudo mais, né? Enfim, agora, se você quiser mesmo entrar numa questão de escolha para a sua vida, de transformação e de mudança de paradigmas e essas crenças limitantes todas, experimente tirar, para você ver como você vai se sentir, né? Porque é É. interessante, gente, uma coisa boa que te faz bem, o seu corpo vai pedir mais daquilo. Não é assim? Você vai se Sim. sentir bem, aquilo vai fazer você ficar com mais disposição, mais saudável, se sentindo alegre de manhã, porque você tem menos toxina no seu organismo, né? Então, o seu sistema nervoso vai estar menos atacado, né? Se você comer orgânico, mais ainda.
Mas se você tirar as toxinas da carne, o seu sistema nervoso já muda assim, de forma incrível. O digestório eu não preciso nem explicar, né? E comentar muito, porque a digestão melhora mais de 1000% aí depois que para de comer carne. Ou seja, no final da história, você vai se sentir tão bem, e aí você não pode chegar no final dessa experiência e falar assim: ah, não, isso daqui não é legal para minha vida, entende? A sua própria conclusão já vai bastar. Independente de livro, de artigo, de filme, do amigo que faz, etc. Entende? Você vai ter feito, né? E é uma coisa que experimentar esse tipo de coisa não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, né? Sim. Então, a questão do corredor aí eu quis colocar, porque às vezes um atleta acha que não pode ser vegetariano, e é o contrário, porque daí ele vai comer melhor e ele vai ter mais disposição, né? E vai ser mais, assim, assertivo nos treinos e tudo mais. Então é o contrário. Só quis deixar bem clara essa parte dos esportes, do atletismo, que acho que é bem legal. E da questão Sim. da academia que eu citei, né? Eu quero fazer um adendo de algumas doenças que a gente falou que, por exemplo, disse que melhora com a dieta vegetariana. No caso, a gente falou de cardiovascular e câncer. Na verdade, quero fazer um desabafo, porque eu atendo muitas pessoas que têm diagnóstico de câncer, muitas vêm na nutricionista fazer atendimento com o Dr. Alberto por conta da medicina integrativa, e eles recebem diagnóstico de doença, de câncer, doença cardiovascular, de um médico que, vamos dizer assim, o que seja mais comum, ou da linha de receitar alopáticos, e eles não têm orientação nenhuma de dieta. O médico fala que você pode comer o que você quiser, só que quem já tem um pouco mais que desconfia que não é assim, né? Vai procurar um nutricionista, um médico que tenha mais conhecimento da correlação de nutrição com certas doenças. Porque ou isso não está acontecendo, ou eu tenho azar de atender muitas pessoas assim. Eles falam, eu estou fazendo a quimioterapia e o médico falou que eu posso comer, pode comer normal. O que eu estou comendo? Isso é uma judiação, porque faz parte do tratamento, a mudança da dieta, né? É. Tem uma pessoa muito importante aqui no Brasil, eu gosto muito dele, é o Vitor Caruso Júnior, e ele escreveu um livro falando sobre a cura que ele conseguiu do câncer através de algumas atividades e alimentações que ele foi mudando. E uma das coisas que ele cita é justamente a carne, né? Que é uma das que, assim, como você falou lá no início, né? É uma das que provocam as células cancerígenas, Uhum. Elas porque elas já ativam, vêm vamos dizer com assim, todas as toxinas que ajudam a desenvolver esse tipo de sim. célula. Então, é como se fosse alimento para elas, né? É o contrário. E ele fala que uma das coisas que ele cortou foi a carne, assim, 100%, né? Então, é uma pessoa a ser bem considerada, assim, porque além de ele estudar muito, ele aconteceu com ele também, entende? Legal, vários depoimentos legais. Desculpa pelo meu desabafo aí, é que hoje foi um dia tenso. É, e É, uma coisa que eu queria complementar sobre yoga também, gente, porque a gente colocou, né? Até fiz uma provocação lá. Será que yoga tem a ver com vegetarianismo e tal? Era só uma brincadeira para chamar vocês aqui para assistir. Mas, quando a gente fala no caminho do yoga, que é um caminho de ação para aquilo que você quer despertar, né? E mais uma série de coisas nessa linha, você entende que quando você sutiliza tudo que você faz, né? Quando você sai do denso e vai para o sutil em todas as coisas, né? Nos tipos de relação, né? Nos tipos de trabalho e de amizades e tudo mais, a alimentação ela vai vir junto com tudo isso, né? Então, é como se a alimentação ela condiz com aquilo que você está experimentando e emanando para o que está em volta, né? Então, é comum sair dos junk food, sair
do gorduroso, sair do açúcar melequento para coisas que façam mais sentido para aquilo que você quer, né? Então, você sutilizar a alimentação vai também estar condizente com o caminho do yoga, que é o caminho da meditação, é o caminho do encontro com nós mesmos. E esse encontro, ele é leve, ele é suave. Pode ser que o caminho seja turbulento, mas quando a gente chega, tudo se aquieta, né? Se E essa pacifica. quietude vem com a alimentação também. Sim. É, Luiz, eu lembro que eu aprendia que os alimentos que são mais vivos ou naturais, os vegetais, eles têm mais prana comparado a um alimento industrializado, Isso. ou uma carne e tal, né? Você poderia falar um pouquinho do que é o prana e por que eles estão mais nos alimentos vegetais, nos alimentos vivos? Sim, é muito simples, né? O prana é a energia que anima tudo que tem vida, né? Uhum, Então, dos minerais, os vegetais, os animais, tudo que tem vida, nos reinos todos, tem prana lá, né? Então, quando você colhe um vegetal, falando só de prana, tá, gente? Aquele prana, ele é rico e ele fica ali por um tempo. Mas quando você abate um animal, o prana se vai porque quando nós morremos, nós seres vivos, conscientes desse jeito aqui, né, no reino animal, o que que acontece? Quando você morre, o prana é o último que sai do corpo, né? Sai a temperatura e etc. Mas o prana é o último que sai. Então, essa questão do prana é quanto mais prana eu tiver no alimento, mais eu vou estar me alimentando de fato, porque o nutriente vem do prana para eu estar vivo, né? Agora, se eu como algo que já começou a apodrecer lá de início, até chegar no prato, né, aquilo vem se putrefando com o tempo, né? Por mais que congele, a gente sabe que uma apodrecidinha ela vai dar, não tem jeito. uhum, E aí você vai comer um negócio podre com toxina que foi injetado, né? Então não tem prana ali. E alimento que não é rico em prana faz mal, gera toxina no organismo, né? Não é só a carne, né? Quando você come, sei lá, salgadinho, mesma coisa. uhum. Chocolate, tudo que for gerador de toxina, coisas inflamatórias, tudo que for em excesso gerador de toxina, vai acumular. E o acúmulo dessa toxina, que é tudo aquilo que o corpo não expele, vai virar uma doença, né? É assim que a doença se manifesta. Assim, tem total sentido, né? Esses ensinamentos tão antigos com a conexão que se faz hoje com a ciência da saúde, comprovando, só para comprovar de que tudo que eles falavam estava certo. Sim, mas é bom, né? Eu acho que é Sim, legal comprovar, sim, sim, interessante. tem essa necessidade de comprovação e de entendimento. Mas o que é rico, o que é mais interessante, o que fica de lição é que isso já está sendo ensinado há muito tempo. Sim. Há muito tempo. É a gente que perdeu a conexão. E aí a gente comentando também sobre carnes, e você falando de ahimsa. Ahimsa é não violência e desejo de não matar. Mas aí muita gente pode falar, mas eu não mato. Eu compro a carne e alguém matou. Eu mando matar. Eu não mato, mas eu mando matar, né? Tô pagando para alguém matar para mim, mas é o que as pessoas pensam e elas se chocam, Ah, porque mas isso daí não tem nem. A gente não precisa nem gastar nem 30 segundos da live para falar disso, né? Não não tem. tem Mas nenhum sentido. não, quem pensa assim é porque nunca procurou um filme, ou eu não vou nem dizer procurar, porque com certeza quem usa a internet, Facebook, Instagram, YouTube, mídias sociais, em algum momento na vida, pelo menos alguma vez, se deparou com algum filme
mostrando como que os animais são tratados, são abatidos na indústria de abate. Isso não é nem um pouco legal de ver, incomoda. E incomoda porque nós sabemos que temos a nossa responsabilidade. A indústria só faz isso porque tem alguém pagando, tem alguém que tem interesse nesses alimentos, tem alguém que tem interesse na compra. E chegou a hora de nós nos fazermos mais responsáveis por aquilo que a gente consome. Não adianta colocar somente a culpa no outro. Ah, mas é assim, eu aprendi assim, a minha mãe fazia assim, a minha avó fazia assim, e as coisas são assim, eu compro e tá bom, eu não tenho participação nesse processo. Todo o processo de abate de animais, ele é muito, vamos dizer, ele é muito escondido, tudo é muito preparado para que as pessoas não vejam e que elas se coloquem, muitas vezes, com muito, como não tendo culpa de todo aquele sistema que está acontecendo. É como se falasse, ah, quando eu cheguei já estava assim e vai continuar assim. Eu consumir ou não consumir não vai fazer diferença. Como que fica essa visão dentro dos ensinamentos do yoga? Você poderia comentar um pouquinho da gente fingir? Na verdade, a gente sabe que aquilo que incomoda, que não é certo fazer, mas a gente usa desculpas tipo, quando eu cheguei já estava assim, então eu não tenho responsabilidade, eu vou continuar dessa forma. É zona de conforto, né? Uhum, Bom, no yoga a gente tem um esquema para explicar como que a mente funciona na questão da repetição de coisas, né? Repetição de atitudes, repetição de pensamentos e de sentimentos, né? Então você trava naquilo e aquilo começa a te fazer mal. Então, essas correntes de pensamento a gente chama de samskaras, em resumo, tá? Existe um conceito de vasanas e samskaras, eu vou chamar de samskaras, essa corrente de pensamentos que está ali sempre no mesmo lugar, batendo sempre na mesma tecla. Então, se a minha família inteira, ela na minha cadeia ancestral, todo mundo comeu carne, para eu cortar isso, eu tenho que mudar esse samskara. É o samskara da carne, vamos chamar assim. E aí eu tenho que quebrar a crença de que comer carne é legal, só porque todo mundo falava, né? Então, como ainda não existia essa preocupação, a maioria comia. E agora não, agora a gente começa a ver que essa mudança de samskaras está acontecendo cada vez mais. E isso é o uhum. despertar, né? Então, no yoga, o padrão de crenças limitantes e de repetições de coisas, a gente chama isso de samskaras. Para você ter uma ideia do que é isso, Glaucia e pessoal, quando a gente fala de vício, né, e isso a gente vai tratar em alguns vídeos, alguns posts que eu vou fazer, tanto aqui no Yoga Sorocaba como no Despertar Moksha também, e principalmente. Quando a gente fala de vício, o vício é um samskara que está ali agarrado em você e você nele, né? Então, para você cortar esse samskara do vício, você tem que ir muito fundo, né? Na meditação, no tratamento, às vezes alopático e outras questões terapêuticas que envolvem para pegar todas as camadas, né? Do ser, do todo ali, né? Então, isso é bem complexo. Para mudar esse samskara é difícil. Então, isso daí, gente, é para tudo. É para vício em doce, né? O vício do açúcar é complicado mesmo, né? A questão do álcool, a questão das drogas, as outras drogas fora álcool e cigarro, enfim. Tudo isso a gente consegue tratar tanto em cima de uma alimentação saudável que vai permitir a pessoa a experimentar uma nova forma de se colocar ali naquele horário sagrado do alimento e pensar nisso tudo que a gente conversou, né? Na saúde de si mesmo, na escravidão animal, na questão dos consumos, do planeta e tudo mais, que a gente já citou. Então seria basicamente uma mudança essa mudança de paradigma, né? De
quebrar as crenças, a gente fala que é justamente a mudança dos samskaras, a quebra de samskaras para construir novos hábitos. E é isso que a Ayurveda trata, de você construir novos hábitos através de alimentação, exercícios e descanso. Ok. Então, no yoga seria isso, seriam os samskaras, né? Era um tema que a gente ia falar hoje, né? Até anotei aqui, mas não sabia que ia calhar nessa questão que você levantou. Deu certinho. Deu sim. É Bom. muito legal. Sobre o que mais que a gente pode falar? Sobre. Uma coisa que a gente começa a perceber, que eu acho interessante, que inclusive já aconteceu com você, Glaucia, lá no seu consultório, são crianças que chegam para os pais e falam assim: Papai, não vou mais comer carne. E Uhum. aí o pai e a mãe não sabem o que fazer. Daí eles vão lá no Google, e no nosso caso aqui, que somos de Sorocaba, eles vão colocar assim: nutricionista vegetariano ou vegano em Sorocaba. E vai cair lá na Glaucia, né? E aí o que acontece? Eles não sabem o que fazer. Porque eles falam: Ô doutora, meu filho não come mais carne, né? E agora o que que eu faço? E aí a Glaucia explica de uma forma assim absurdamente simples, porque ser vegano não é complicado, é o contrário disso, né? Então aí os pais até acabam se beneficiando daquela vontade que o filho, que eu já vi acontecer na minha frente lá uma vez, acho que ele tinha 8 ou 10 anos, né? Então a gente percebe que as crianças estão ensinando bastante aí, né? Sim. Elas estão contribuindo muito para esse avanço do planeta, né? É, E isso e é aí tem magnífico. o avanço dos pais também, porque eu falo para alguns, eu já atendi bastante adolescente, criança de 8 9 anos, né? Que eles começam a despertar e falam para os pais que não vão mais comer carne, e os pais falam, ó, tá bom, já que quem chegou aí? Ai, que Uma lindo! visitante. É, é uma gatinha? É a Durga. A Durga? Ah, você já tinha mostrado ela uma vez, é verdade. Ela É, está agora. sempre por aqui. Veio falar um oi, né, Durga? Oi! Bem, então. Que eu tava. Ah, eu falava mesmo dos pais, né? E os pais, Sim. eles levam no nutricionista, que eles falam, ah, tá, tudo bem, mas então você vai ter que ir no nutricionista, ela vai passar uma dieta que a gente vai aprender e você vai seguir, você vai aproveitar e comer mais verduras e legumes e frutas, que muitas vezes já era algo a ter que ser tratado né, nesse adolescente e nessa criança, independente de ser vegetariano ou não. Mas o que eu falo para eles, eu falo, ó, sorte sua que o seu pai e a sua mãe te trouxe no nutricionista, porque quando eu É. tinha a sua idade, se eu falasse que eu não ia mais comer carne, eu ia tomar a chinelada na bunda. Tá maluca? Não vai Já fazer está nada contando disso a daí, idade não. aí, pô. Hã? Já está Ah, contando a idade aí. quem me conhece sabe a idade que eu tenho. Mas eu falo a cabeça das gerações, eu falo dos meus pais, mas isso muitas vezes não está correlacionado à idade. Eu sei que tem pessoas que são muito mais jovens e que pensam da mesma forma, e que o seu filho, a filha fala que quer ser vegetariano, vai tratar da mesma maneira. Não vai respeitar, vai falar, não, você não vai fazer isso e acabou. É legal o despertar da consciência dos pais também, né? Né? Isso. Assim, na minha experiência de vegetariano na turma de amigos e na família, eu posso dizer que eu sempre fui, assim, muito bem respeitado, né? Tem aqueles amigos mais chegados, assim, que adoram tirar um sarro, né? E a gente acolhe também, tudo bem, né? Todo mundo irmão, né? Mas a questão do respeito da alimentação foi sempre tudo muito tranquilo, sabe? Era Uhum. o contrário, era até um cuidado excessivo por parte deles para poder saber se estava tudo bem, se não ia faltar nada, né? E aí eu sempre, até hoje, acabo comendo mais que eles, porque as opções são infinitas, né? Mas eu Eles. sempre tive, assim, uma aceitação muito legal dos meus pais. Não teve, assim, muito chabu, não. Ah, Acho que entendi. foi bem, Quando eu me bem tornei tranquilo. vegetariana, não foi bem assim.
Mas eu já estava bem decidida e levei as coisas adiante, pessoas concordando ou não. Mas teve um certo bullying na época na faculdade, fazer faculdade de nutrição. As coisas não foram nem um pouco facilitadas, não. Ó, eu vou ter que falar agora, para não deixar para falar muito no final, que Hum. o Alberto tá te dando o feliz dia da nutricionista e eu ia Ai, porque deixar o para Roberto falar depois. entrou! Ai, Roberto! Então vamos aproveitar que ele está falando, né, gente? Vamos, Parabenizar né? a Ele é o Gláucia, médico que né? eu estava falando, Sim, sim. que incentiva a alimentação baseada em plantas e que a gente fica muito triste porque os pacientes vão lá no consultório e falam: Ah, o meu médico, meu outro médico lá falou que eu posso comer o que eu quiser, assim. É essa orientação que eles dão. Mas a gente está aí para mudar isso. E obrigado por lembrar que hoje é dia do nutricionista. É uma profissão muito linda de trabalhar com educação e de melhorar, ter a oportunidade de melhorar a saúde e a vida de muitas pessoas. Eu me sinto muito grata por ter abraçado essa profissão que eu gosto muito, adoro e é muito bom. Legal, hein? Parabéns. Obrigada. É isso aí. É, gente, eu acho que quando a gente busca informação, acho importante estudar, né? Ler alguns livros a respeito, conversar com pessoas. Acho legal, acho muito interessante para a gente, né, não fazer besteira, né? Sim, Mas a experiência de você experimentar, de você deixar se passar pela situação de não comer carne por um tempo, só para ver o que acontece, né? Você fala assim, vou ver o que, que é esse negócio aí. E experimenta, e tira a sua conclusão. Não se eu falo que é legal ou não, se a gente fala que faz bem quimicamente ou não. Experimenta e vê como você fica, mas em todos os sentidos, né? Desde a forma que você vai no banheiro até a forma com que você se relaciona na questão dos sentimentos e das suas emoções para com os outros. uhum. Eu E já posso aí, adiantar que vai ficar menos estressado, vai ficar com menos exatamente, raiva e menos estressado. exatamente. As toxinas que tem na carne que aumentam o estresse, assim, são absurdas. Então, é muito simples de você notar uma melhora do seu sistema nervoso, vamos assim dizer, né? Instantaneamente, né? Sim. Na primeira semana você fala, nossa, aconteceu alguma coisa. Você deixou de comer carne. É porque a microbiota muda muito rápido. Ela se molda ao que a gente come. Por exemplo, se você tem uma refeição muito ruim, comeu hambúrguer, batata frita, ou tomou um monte de álcool, um monte de cerveja, 4, 5 horas depois, a tua microbiota já vai respondendo ao que passou ali no teu intestino, né? E ela está ligada à digestão, secreção de hormônios, ela produz vitaminas, ela produz aminoácidos, e tudo isso vai sendo alterado conforme a comida que você come. E é por isso que quem deixa de comer a carne percebe no humor, principalmente, ficar menos irritado, função intestinal, percebe melhora muito rápido. É como você comentou, uma semana você já está vendo resultados. Aliás, digo menos, em dias, em poucos dias você já começa a ver os resultados. É, Depende do quão na parte intoxicado da você estava, digestão, né? na digestão, no terceiro dia já dá para ter certeza absoluta que alguma coisa mudou. É Dá, é três sim. dias. É. Hum. É tudo muito visível e a gente consegue medir, né? É mensurável há pouco tempo. Quem já viveu essa experiência, eu conheço algumas das pessoas que estão entrando aqui. Eu sei que tem bastante pessoas que são vegetarianas aqui, então elas podem. Também sei que elas já viveram isso, já experimentaram isso. É, e gente, tomar cuidado também com ouvir aquelas coisas assim. Eu preciso de proteína animal, né? Então, se eu faço exercício físico, eu preciso de proteína animal. Esse é um dos mitos, né? Ai, Cuidado se que tem gente falando isso ainda, manda falar comigo.
Pelo amor de Deus. Precisa, gente. Cuidado para não falar besteira, tá? Você precisa de Tá muito proteína. por fora, isso, mas muito por fora. Bom, Exatamente. Então você mas precisa de proteína. eu tô rindo, mas eu sei que é, porque tem o caso que eu falei de pessoas que recebem diagnósticos de doença e o médico fala que ele pode comer o que ele quiser, não vai fazer diferença no tratamento. E a gente sabe que não é assim. Essas mesmas pessoas devem achar que tem alguma coisa lá na carne que vai nutrir a pessoa, que vai nutrir o corpo do ser humano, um nutriente essencial que não existe mais em lugar nenhum. Isso é desatualização. É desatualização, não tem outro nome. Sim. Por isso que esse mito que eu falei de propósito, porque ele é bem assim, ele provoca bastante, né, a questão da proteína animal. Se vocês Uhum. tiverem outras questões, dúvida para transição, como é que eu paro? É só tirar a carne? Não, você tem que fazer realmente uma reposição de uma série de coisas, né? Uhum, Então, sim, sei lá, por exemplo, o ferro, né? Ou o cálcio, enfim. E aí, quando você quer deixar de comer a carne, o leite e derivados, você realmente precisa de uma adaptação. Essa adaptação, ela além de ser muito gostosa, em termos de comida mesmo, ela é uma adaptação simples, né? Então, basicamente, a gente precisa consumir alguns tipos de grãos, né? Por exemplo, grão de bico, ervilha, enfim, tem outros também, e cogumelos, né? Vegetais verdes escuros, né? Aqui, gente, nem seria assim o fórum, mas o que que eu preciso comer e quanto, né? E aí isso daí, como varia de pessoa para pessoa, a necessidade de cada um, tem as consultas aí com a gente para vocês poderem se situar num cardápio. Mas o sim. que a gente quer dizer é a questão do saudável, né? Do que você pode pensar em se alimentar e tudo mais, entendeu? No geral, assim, né? Não é falar coma Exatamente. espinafre, mas que a reposição, a troca disso daí é muito simples de fazer, tá? Sem medo de ser feliz, né? Eu tô vendo aqui, alguém comentou, Hum. é, Let's All Bem, falando mesmo que teve uma experiência de tratar uma doença e o médico falar, não, não precisa fazer restrição, não, você pode comer o que você quiser. Isso é, isso é desatualização, né? O médico deveria falar, olha, vai no nutricionista que ele vai lhe orientar melhor que eu, não é assim. Não é assim. Mas, Luiz, deixa eu ver aqui, porque eu coloco o tempo para despertar, porque as lives elas se autodestroem depois de um tempo, né? E Tem que sair rápido. essa daqui, pelo que o relógio tá mostrando aqui, daqui a 10 minutos ela vai se autodestruir. Então, só para a gente não se perder no tempo e conseguir se despedir de todo mundo, né? Eu Eu sou nutricionista, o Luiz é professor de yoga e terapeuta ayurvédico, e nós vamos fazer essas conversas com frequência. A frequência nós ainda não sabemos, porque somos pessoas que trabalham bastante e o tempo é curto, mas nós nos comprometemos em vir aqui com frequência para falarmos de temas de alimentação e yoga, o caminho da autoevolução. A alimentação está muito correlacionada à autoevolução, ao seu melhoramento como ser humano. E hoje nós falamos aqui um pouquinho de dieta, como é a dieta, o que o básico do básico, né? Do que o yoga recomenda como uma dieta para o teu autoaprimoramento. E o Luiz disse, acho que é melhor você falar, senão eu vou falar groselha, do Patanjali, né? Uhum. Do primeiro, ao primeiro verso dele, falando da ahimsa, não violência, e quanto isso está correlacionado a gente, se você consome carne, você deixar de consumir carne É, é para você isso, só trilhar que esse só caminho da no. autoevolução. É isso, Luiz? Falei besteira? Isso, é isso, mas só num perfeccionismo da minha parte aqui, peço até desculpa, mas não é no primeiro.
na primeira frase do Patanjali, tá? Porque senão o pessoal que conhece do assunto vai pensar que eu estou falando que ele estava no primeiro versículo do Yoga Não, Sutra. é eu que estou Não, falando groselha, eu não tenho dentro, certeza onde é. está. Não, mas é isso que você falou, mas assim, só para situar o Patanjali, no caminho dos 8 membros do yoga lá, desde yamas e niyamas, que são os primeiros, até o despertar, que seria o oitavo passo, a iluminação, Uhum, o primeiro, que são os yamas, o primeiro yama dos 5 é a ahimsa, né? Então, no primeiro passo dos 8 membros lá, dos 8 passos, Ashtanga Yoga do Patanjali, a gente tem a ahimsa como carro-chefe aí do resto, né? Vamos chamar assim. Ela está em primeiro ali, a não violência, balizando todas as relações, quando assim é possível de se fazer, né? uhum. Para ver a grande importância que tem a não violência. Certo. E vamos lembrar do serzinho que está do outro lado lá, né? Os nossos amigos, os animais, que muitas vezes a gente tem o hábito, a maioria das pessoas tem, de achar que alguns são amigos, o gato e o cachorro só, e Isso. a vaca, a galinha, o porco, o peixe, não. Mas tem muitos seres que eles sofrem muito numa ponta de todo um esquema de produção de alimentos de origem vegetal que é animal que nós somos responsáveis, porque esse esquema só é criado, isso só existe porque tem alguém que compra, tem alguém que consome. Mas Então, olha, eu vou uhum, dizer sobre isso, Glaucio. Eu estou muito, muito feliz, porque a indústria da pecuária ela é muito grande, muito forte. Mas toda semana eu recebo notícia de algum amigo, de alguma amiga que se tornou vegetariano. Toda semana, né? E não é ah, só um, não, são vários. E eu vou ficando cada vez mais feliz por isso, né? E por eles, e pelo planeta, e pelos animais que não vão ser abatidos graças a eles, né? ai, que bom, Enfim, né? Quando eu né? me tornei vegetariana, uns 15 anos, deve fazer uns 13 anos atrás, eu conhecia uma pessoa que era vegetariana, assim, do meu ciclo de amizades, né? Aí hoje, tá certo que eu mudei bastante meu ciclo de amizades também todo esse tempo, né? Isso é comum. Mas hoje eu conheço um montão de pessoas, assim, é muito mais comum mesmo. Sim. Luiz, sem querer ser chata, tá mostrando aqui no meu reloginho que a gente tem mais 5 minutos. Vamos nos Legal, despedir do pessoal. Teve bastante gente que comentou, bastante gente que passou por aqui. muito bom. Então, o que a gente pode falar para se. Você Bom, quer falar um pouquinho de como entrar em contato com você e o é, que você faz? sim, gostaria de deixar aberto aqui para quem Uhum, quiser fazer a consulta ayurvédica, a gente está atendendo online, né? Nós dois atendemos online aí nas nossas especialidades, mas estamos seguindo aí com consultas online. Vocês podem chegar tanto para saber mais a respeito, para fazer um bate-papo mesmo, para tirar dúvida, né? Entrar em contato com a gente, ou se quiser marcar consulta também, tiver algum problema, alguma necessidade que já foi diagnosticada pelo médico, traz também que a gente consegue. Na questão do Ayurveda, eu ajudo vocês na alimentação, na mudança desses paradigmas todos que a gente conversou, né? E na questão de atividade física e descanso. A Gláucia, ela vai poder ajeitar de forma harmoniosa o cardápio que a gente vai sugerir em termos de alimentos. Ela vai falar as quantidades e entender isso dentro do seu contexto como altura, peso e massa e gordura corporal, enfim. Certo, isso. gente? Então, Uhum. fica aqui o convite para vocês entrarem em contato com a gente e fazer um bate-papo ou marcar consulta e a gente está fazendo os atendimentos normalmente. E Isso. agradeço todo mundo que passou por aqui, todo mundo que vai assistir o vídeo depois, né? E agradeço também a Glaucia que mais uma vez aí a gente combinou esse bate-papo para trazer mais informações aí para vocês. Sim, é muito Gratidão. bom o que a gente vem falar é de utilidade pública, digamos assim, né? É muito importante que as pessoas saibam e que tenham pessoas que têm formação como a nossa aí se disponibilizando a comentar sobre esses assuntos aí é muito importante. Se você foi tocado por alguma das coisas que a gente falou,
o caminho do autoaprimoramento, a não violência, deixar de consumir animais, passou por algum profissional de saúde que disse que a tua dieta não é importante para prevenir ou para tratar determinadas doenças, aí vocês já ouviram um pouquinho também de que existe outro caminho, né? Existem outras possibilidades. Pensem a respeito. E é um caminho maravilhoso, pode vir. Sim, aí entra em contato com a gente, meu link está na biografia, eu faço consultas de nutrição, eu atendo com um médico de medicina integrativa, que é o Dr. Roberto Peribanes Gonzalez, ele está aqui também, e aí nós estamos de braços abertos aí para acolher todo mundo que se sentiu tocado pelas coisas que a gente falou e quer dar um upgrade na sua vida, quer ir para esse caminho de autoaprimoramento aí, não se prenda, porque as pessoas se falam, mas o meu marido, a minha mulher, o meu amigo, não sei o quê, o povo do meu trabalho não vai você. Eu também vivi a mesma coisa. Quando eu decidi parar de comer carnes, eu decidi me tornar vegetariana, eu não tinha ninguém para falar assim, eu vou fazer porque eu tenho alguém que faz. Nem meu marido era vegetariano, ele se tornou vegetariano depois. Mas eu decidi e fiz um caminho bem legal, aprendi muito e é sempre bom. Eu me vejo como uma pessoa muito mais evoluída em muitos aspectos do que eu era antes de eu tomar essa decisão. Na época que eu tomei essa decisão, foi uma evolução bem legal. Me sinto uma pessoa mais plena, mais feliz. Isso aí. Muito bem, gente. Ah, A gente agradece aí, daqui a pouquinho vai cair, né? vai. É melhor a gente nos despedirmos antes que caia, porque Mas eu vai não ficar gosto quando gravado, cai. Ah, né? Entra é. lá nos nossos canais, vai ficar gravado para vocês assistirem. Ai, meu Né? Deus, eu tenho que lembrar de gravar isso. Eu vou encerrar e vou gravar aqui, senão vocês vão me matar. Vai ficar lá no canal do Despertar Moksha, do YouTube, Aham, né? certo. Barra Despertar Moksha, e se Uhum, inscreve lá. E também no canal da Glaucia. isso, A eu gente vai coloco deixar no os vídeos meu. disponíveis aí para vocês. Isso. E se vocês gostaram da conversa, tem sugestões de temas que levem adiante isso, né? A gente falar de outros aspectos, pode falar comigo com o Luiz pelo direct e fiquem de olho que em breve, a gente não sabe quando ainda, mas a gente volta aqui com regularidade para falar desses assuntos com vocês. Isso aí. Acho que é isso, Gratidão, né? pessoal. É isso aí, então, Gratidão. Glaucia. Muito Muito obrigada, Luiz. obrigado. Obrigada por todo mundo que passou por aqui, ouviu um pouquinho do que a gente tinha para falar. É isso Até aí. breve. Boa Tchau. noite. Até Boa mais. noite. Tchau. Tchau, tchau.